Olá a todos, continuamos com os vídeos de opinião. Acabei de gravar um agora mesmo. Vou continuar lançada nesta coisa de partilhar convosco opiniões de leituras que eu estou a fazer neste dezembro maravilhoso. E este vídeo de opinião é um vídeo onde estão englobadas duas leituras que não têm nada a ver uma com a outra, mas que eu fiz ao mesmo tempo. Sim, sim, é verdade, filas ao mesmo tempo, pasmem-se e espantem-se, mas também é verdade que de vez em quando eu já consigo fazer isso e consigo fazê-lo quando as duas obras são completamente diferentes uma da outra. E é verdade que estas duas, que eu fui lendo ao mesmo tempo, que me ocuparam mais ou menos 12, 13 dias de dezembro, eu fui lendo as duas ao mesmo tempo, porque elas são, como eu já disse, completamente diferentes. Esta é mais não ficção, é composta por textos pequeninos que, apesar de terem uma temática comum, podem ser lidos faseadamente, percebem? E por isso mesmo eu consegui perfeitamente conciliar esta leitura com esta, que não tem nada a ver, não é? Estamos a falar, em primeiro lugar, de Perfumes de Philippe Claudel, que, como eu vos disse, está então composta esta obra de, neste caso, 63 pequenos textos de não ficção. E depois, aqui nesta minha mão direita, tenho um clássico incontornável do século XIX inglês, falo-vos de Longe da Multidão, de Thomas Hardy, e fui conseguindo de forma muito fácil conciliar estas duas leituras, e por isso mesmo é que decidi juntá-las neste vídeo de opinião, porque as fiz ao mesmo tempo, nada mais do que isso, ok? Vou começar por esta, que está aqui na minha mão esquerda e que me levou a regressar a um dos meus autores favoritos contemporâneos. Falo-vos de Philippe Claudel. Deste autor apenas li mais duas obras além desta, mas tanto uma como outra me deixaram tão arrebatada e tão extasiada que eu sei que tudo que conseguir ler de Philippe Claudel, de certeza absoluta que me vai preencher as medidas. E este Perfumes não foi exceção. Tem esta capa fantástica, maravilhosa, maravilhosa. E tem um título que, à partida, pode levar-nos a pensar que tudo o que está aqui dentro está associado a cheiros. Não é verdade. É certo que estes 63 textos, muitos deles fazem com que nós recordemos cheiros, com que nós recordemos perfumes, mas nem tudo o que está aqui está associado apenas a esse sentido que nós temos do corpo. Todos os outros sentidos que nós temos, não é? O paladar, a audição, a visão, o tato, nós temos tudo aqui também muito bem representado, apesar do título fazer com que nós possamos ter uma ideia errada de que tudo o que está aqui está associado a cheiros. É certo que os cheiros predominam, mas todos os outros sentidos estão aqui presentes e foi uma das mais-valias para mim nesta leitura. Depois, tudo o que está aqui é de não ficção, tudo aquilo que está aqui nos leva a conhecer o lugar onde nasceu Philippe Claudel, a sua aldeia ou a pequena vila e todos os espaços que rodeiam esse lugar de nascimento de Philippe Claudel, todas as recordações que ele vai tendo desses lugares, de acontecimentos da sua infância, da sua juventude, das pessoas, da sua rotina e como este lugarzinho é um lugar campestre, é óbvio que eu, sendo uma menina do campo, eu que sempre vivi, ou melhor, desde muito pequenina vivi no campo, tudo o que ele vai contando, apesar de que ele é ligeiramente mais velho do que eu, apesar dessa diferença de idades, tudo aquilo que ele vai contando, e apesar dele ser francês e eu ser portuguesa, mas tudo aquilo que ele vai contando fez-me regressar à infância e vocês já sabem que tudo aquilo que me faz regressar à infância deixa-me logo embevecida e foi isso que eu senti desde o princípio, desde o momento em que eu comecei a ler esta obra, eu embeveci, eu enterneci e foi do princípio ao fim a sentir-me assim. É certo que nem todos os textos me arrebataram,
de igual forma, houve um ou outro que não me disseram muita coisa, mas na grande maioria destes textos eu senti-me completamente identificada, senti-me de regresso à infância, senti-me a cheirar aquilo tudo que ele nos traz de cheiros, a ver, a recordar as paisagens que rodeavam a casa dos meus avós, a lembrar-me de coisas que eram habituais naquele tempo, a relembrar sabores, sei lá, a ouvir coisas, os passarinhos, o barulho dos rios, o barulho das árvores quando o vento lhes batia, tudo isso eu fui recordando e fiquei logo, é normal, como é que eu iria resistir? Eu fiquei logo embevecida do princípio ao fim. Há aqui textos que me deixaram completamente extasiada, que me levaram às lágrimas, que me apertaram o coração, mas que sobretudo me fizeram sorrir, que me fizeram ter aquele sentimento bom de recordação, de nostalgia boa. Olhem, eu embeveci do princípio ao fim e adorei isto. O estilo de Philippe Claudel também ajuda muito a que nós fiquemos completamente embevecidos. Ele tem um estilo muito bonito, muito poético, ele sabe trabalhar muitíssimo bem as palavras, mas não faz disso algo muito barroco, muito pelo contrário, é muito simples, muito intimista, muito poético, e é isso que eu amo no estilo de Philippe Claudel e que eu voltei a encontrar neste Perfumes. Adorei. E ainda adorei mais esta leitura porque fila na companhia da minha Paulinha. Há séculos que nós não fazíamos uma leitura em conjunto e à partida até pensaríamos que esta leitura, que é de textos dispersos, de textos autobiográficos, que até poderia não dar muito sumo para conversarmos, mas nós que somos praticamente da mesma idade, nós que também temos essa infância muito passada no campo, fomos falando de imensas coisas, de imensas recordações, fomos partilhando coisas que aqui acontecem e que também aconteciam na nossa infância. Olhem, foi uma experiência deliciosa, e eu adorei. Eu sei que a Paula também adorou e eu sei que ela poderá, não sei se ela lhe deu a nota máxima, ainda não lhe perguntei isso, mas eu dou-lhe a nota máxima, apesar de que é uma coletânea de 63 textos ou de 63 vinhetas, como aqui é dito, mas e apesar de eu saber que uma ou outra poderão não ter-me preenchido as medidas da mesma forma que outras me preencheram, mas mesmo assim eu não consigo dar uma nota menos ou uma nota menor, entendem, do que um 10 em 10. E eu adorei isto, apesar de alguns cheiros serem nauseabundos e de me terem arrepiado de asco, mas mesmo assim eu entendo o porquê dele ter trazido tudo isso para aqui e de algumas situações que me fizeram recordar coisas que são cruéis na vida do campo, mas mesmo tudo isso faz parte da minha infância, tudo isso faz parte do meu trajeto, do meu percurso enquanto pessoa, e eu amei a isto, adorei, e dei-lhe um 10 em 10, e olhem, Paulinha, amei fazer esta leitura em conjunto contigo, quero mesmo muito que nós continuemos a fazer leituras em conjunto mais a miúde, porque esta foi tão boa, tão deliciosa, tão prazerosa, tão boa, que eu quero muito regressar às leituras em conjunto contigo. E não sei, se vocês conseguirem fazê-la, essa leitura na companhia de alguém, façam. Traz um sabor e um perfume diferente. Mas mesmo assim, se não conseguirem, leiam esta obra, vale muitíssimo a pena. Conheçam Philippe Claudel, se vocês ainda não o conhecem. Eu sei que é um autor que tem tendência a estar muito esgotado, nem sei se esta edição, se este Perfumes está disponível ou não aí no mercado, mas façam um favor a vocês mesmos e leiam Philippe Claudel. E se quiserem conhecê-lo e começar esse conhecimento por esta obra, ela vale muitíssimo a pena por tudo aquilo que eu disse. Um 10 em 10, fantástico. Ao mesmo tempo que me ia deliciando com Philippe Claudel,
Fui aos meus anos de faculdade, aos meus anos de final de ensino secundário e de faculdade, onde eu papei tantos clássicos ingleses e franceses e portugueses. Eu papei tantos que até me enchi, não é? Até fiquei saturada, e agora estou mais uma vez a querer ler clássicos, a voltar a esses anos bons que eu tive de ficar empanturrada de clássicos. Quero regressar a eles, e então agora em dezembro regressei a Thomas Hardy. Eu não tenho a certeza se li alguma coisa de Thomas Hardy na minha juventude ou nesses anos de faculdade. Eu acho que sim, mas não tenho registro cá em casa, porque eu lia muito nessa altura da Biblioteca Municipal do Porto, e trouxe muitos clássicos, e não os registrei todos de maneira alguma, e não tenho a certeza se li alguma coisa de Thomas Hardy. Longe da Multidão eu não li, mas não tenho a certeza se li o Judas, o Obscuro, por exemplo. Não sei, algo me diz que sim, mas também não posso ter a certeza absoluta, e sendo assim não sei se foi a primeira vez que eu contactei com Thomas Hardy ou não. O certo é que Longe da Multidão eu nunca tinha lido, não sabia nada sobre esta obra, entrei para ela completamente às escuras, tinha através da capa a suspeita de que iria encontrar uma obra protagonizada no feminino. É assim é, mas de resto pouco ou nada sabia, ou melhor, nada sabia. E assim sendo, entrei às escuras, como eu tanto gosto, e logo nas primeiras páginas encontrei uma história muito vivaz, com um ritmo muito rápido, com coisas a acontecer muito rapidamente, e encontrei dois protagonistas que vão ter um lugar muito especial no meu coração, no meu cantinho aqui, não é? Falo-vos de Bathsheba, a nossa protagonista intrépida, jovem intrépida, que quer ser independente, que não quer ser domada, que não quer e que não faz dos seus planos próximos casar-se com alguém, que não quer, ela quer ser independente, quer continuar a conhecer o mundo, quer continuar a ser dona de si mesma, e é óbvio que nós, em pleno século XIX, apesar de que isto foi escrito na segunda metade do século XIX, é normal que uma protagonista como esta nos cative de imediato, e continuou a cativar-me do princípio ao fim. Esta Bathsheba vale mesmo a pena conhecê-la, mesmo, mas ao seu lado temos um protagonista masculino, que é o Gabriel Oak, que é o completo oposto dela. É um homem muito mais ponderado, muito mais sensato, que teve desde sempre e continua a ter que lutar para ter a sua independência, para ser independente financeiramente, para ter o seu cantinho, o seu espaço, a sua casa. E é então um jovem também, apesar dele ser ligeiramente mais velho do que Bathsheba, é também ele um protagonista que, apesar de ser muito diferente dela, nos cativa pela sua bondade, pela sua perseverança, pela sua calma, pela sua tranquilidade, pelo seu discernimento, pelo seu bom senso, pela sua sensatez. É quase como fosse um yin e um yang, ou seja, eles são um completo oposto um do outro, e nós vamos, como é óbvio, continuar a acompanhar uma história que logo ao princípio nos traz grandes ingredientes para nós ficarmos colados e interessados nela, e depois vamos então acompanhando estes dois protagonistas naquilo que é uma trama que, sendo ela do século XIX, tendo um homem e uma mulher como protagonistas, acaba por ser algo previsível, mas mesmo assim não deixa de ser muitíssimo interessante. Pelo menos para mim foi, gostei muito. É verdade que o início é assim algo empolgante, mas depois a trama acalma, não é? Tem então como se fosse um clímax muito precoce, e depois vai acalmando, vai fazendo com que nós vamos acompanhando a vida destes dois e de outras personagens que vão aparecendo na vida deles, e que complementam muitíssimo bem esta trama, esta narrativa. Sim, são algo estereotipadas, mas representam facilmente tudo aquilo que são classes sociais, mistérios, ou seja, profissões, ocupações. Sim, são pessoas que podem à primeira vista parecer algo estereotipadas, mas que complementam e que nos dão uma visão muito verosímil daquilo que era uma vida rural na Inglaterra da segunda metade do século XIX,
onde vivem, não é? Este Gabriel e esta Bathsheba, que, como eu já vos disse, são os grandes protagonistas. Gostei mesmo muito. É certo que o estilo do autor é um estilo algo trabalhado, não é? É um estilo pausado, é um estilo onde impera a descrição, seja de paisagens, seja de espaços, seja das próprias personagens. É um estilo que tem muitas referências bibliográficas e não só, e que leva a que esta obra tenha aquilo que eu não gosto nada, que é as notas, em vez de ser de rodapé, estarem no final da obra, tem um número considerável de páginas com anotações. Mostro-vos, não é? Tudo isto são anotações, tudo isto que está aqui são anotações. Para mim elas deveriam estar no rodapé, mas não estão. Eu fui vendo as outras ou porque sabia ou porque não estava minimamente interessada em saber o que é, porque através do contexto eu percebia perfeitamente o que estava a acontecer, mas é, como eu estava a dizer, um estilo bastante trabalhado. Não é que seja rococó nem barroco, é um estilo simples, mas é um estilo pausado, é um estilo que eu acho que se adequa perfeitamente à época, como é óbvio, não é? E que eu acho que lendo na língua original se tornaria muito mais difícil e complexo de entender por causa de todas essas referências que aparecem, não é? Mas é uma obra que vale muitíssimo a pena ler. Lia com toda a minha calma, apaixonei-me por estes dois protagonistas. Gostei mesmo muito deles. Claro que o meu coração tem assim um lugar um bocadinho maior para a Bathsheba, por tudo o que ela era de diferente naquela época, por todas as imperfeições que ela tem, porque vamos percebendo à medida que a narrativa avança que ela é muito mais imperfeita que o Gabriel, é muito mais inconstante, sim, e essa inconstância também acaba por fazer com que nós simpatizemos com ela, com que nós perdoemos as coisas que ela vai fazendo assim levianamente. Gostei mesmo muito, adorei regressar a estes clássicos e quero continuar a fazê-lo agora em 2023 e adorei, dei-lhe um 9 em 10 a esta obra e gostei mesmo muito deste meu primeiro ou não contacto com Thomas Hardy e quero continuar a conhecê-lo. Já tenho mais uma obra dele cá em casa e mesmo que seja apenas essa que eu tenho cá em casa, de certeza absoluta que eu quero, se estiver disponível, continuar a ler Thomas Hardy e a trazer mais obras dele cá para casa ou para este cantinho ou somente para este cantinho, ou então trazendo cá para casa também para as estantes, ok? Adorei e recomendo mesmo muito, ok? Um beijinho muito grande, mas antes de despedir-me, digam-me por favor aquilo que acharam da minha opinião destas duas obras, se já leram alguma, e complementem aquilo que eu digo aqui neste vídeo sobre uma ou outra ou sobre as duas. Refutem aquilo que eu disse se acharam que, ou se a vossa experiência de leitura de uma ou da outra ou de ambas se não foi exatamente igual à minha, digam-me tudo aí embaixo nos comentários e eu despeço-me agora sim com um grande beijinho e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!